Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Helena e este vídeo eu fiz exclusivamente para os meus amigos brancos, porque durante muito tempo eu pensava assim, né, que eu ainda penso, que a questão do racismo, né, não é problema meu, quer dizer, tanto que eu não sou de falar, de ficar falando sobre racismo, sobre essa questão da negritude, porque assim, não tem muito o que falar, né? Porque as pessoas já conseguem ver aqui na minha CUT que eu sou negra. E eu acho chato você ficar falando o tempo todo sobre isso, e eu, particularmente, não é o meu perfil. Mas eu sempre falei que a questão do racismo é problema, sim, das pessoas brancas. Mas como que as pessoas brancas vão saber se nós, enquanto negros, não abrirmos nossas bocas para falar? É óbvio, para algumas pessoas pode ser óbvio, mas para muitas não é. E tem coisas que acontecem na nossa vida, eu, enquanto mulher preta, posso falar que algumas coisas acontecem na minha vida que é totalmente diferente, ele passa por despercebido na visão de uma pessoa branca. Não por muitas vezes não por maldade, mas assim, porque assim, tem essa questão do racismo é tão comum, é tão assim naturalizado que muitas das pessoas têm práticas racistas e não sabem. Mas então, aí hoje nós vou começar. Eu vou contar durante esse mês de julho, que é o mês dedicado à mulher negra latino-americana e caribenha, eu vou contar um pouco sobre algumas questões, algumas coisas que eu vivi e também de outros colegas meus, de alguns conhecidos, parentes. Aí eu vou contar algumas histórias, né? Então, eu vou começar por uma história. Assim, é, a pessoa estava. Essa história foi minha, então eu vou contar em primeira pessoa. Eu estava feliz. Depois de muitos anos, eu iria visitar e com ela. Até que eu decidi, né, eu intuí que eu precisava visitar essa mulher, né, essa madrinha, resgatar, né, esse laço nosso. E assim eu fiz. Contei para minha mãe que eu tinha esse desejo. Ela achou diferente, né? Ela falou: quanto tempo, ninguém se vê, a gente não fala com ela, não tem contato dela, não sei como é que eu vou fazer. Mas só que ela conseguiu o contato da minha madrinha e ligou e falou que nós estaríamos lá no fim de semana. Aí, feito, né? Ela me apresentou, né? Porque, na verdade, eu não conhecia, mas ela era mais amiga da minha mãe do que a minha padrinha. Aí eu fui, tive com ela, conversamos, e eu fiquei de voltar uma outra semana. Aí, assim, eu voltei sozinha. E tudo aconteceu nesse dia que eu voltei, que eu estava sozinha. Eu moro em São Gonçalo, né, no interior do região metropolitana do Rio, no interior. E tem São Gonçalo, Niterói e Rio, né, pertinho. Aí eu não tinha ônibus direto para Volta Redonda, aqui na região, né, de São Gonçalo e Niterói. Aí eu tive que atravessar a ponte e ir para o Rio para pegar o ônibus para Volta Redonda. E isso eu fiz. Cheguei, uma mala com roupas, com algumas coisas alguns objetos, né, de uso pessoal. Aí eu fui, né, arrastando aquela mala para a casa da minha madrinha. Peguei o ônibus aqui em São Gonçalo, fui para o Rio, chegando lá, desci do ônibus. Aí estava passando, estava chegando na rodoviária, né? Só faltava atravessar a ruazinha que tem, eu não sei o nome da rua, na rodoviária, né? Logo assim, do ladinho da rodoviária. Aí eu fui abordada, várias pessoas passando, né? E eu fui abordada por policiais, né? Dois policiais que estavam parados lá. E eles me pararam e começaram a meio que zombar, né, de mim, fizeram várias perguntas, né? Para onde eu ia, qual era o meu nome, se eu tinha documento, o que estava na mala. Eu tive que abrir a minha mala e mostrar para eles o que eu estava fazendo, né? O que eu estava levando e para onde eu ia, o que eu ia fazer lá.
fizeram várias perguntas e me senti assim, no, naquela época não, naquela época eu via como um procedimento normal. Porém, várias pessoas passaram por lá e não vi ninguém sendo parada, só eu. Aí, com isso, passei, né, tive que fazer, passei aquele constrangimento, né, de ter que de abrir a mala no meio da rua, eles veem tudo, ficar revirando a roupa. Eles me liberaram, eu atravessei, entrei no rodoviário, aí peguei o ônibus e fui viajar. E é uma... Infelizmente, o racismo, ele coloca a gente assim tão... Ele provoca na gente, assim, vou dizer, com uma certa insensibilidade, né? Que a gente acaba... O negócio é tão cruel que a gente acha na hora que é normal. É normalizado. Infelizmente, é uma questão que é normalizada. Como eu falei, várias pessoas passaram por lá, ninguém foi parada, somente eu. E naquela época eu não maldei, eu achava que era um procedimento normal, como já tinha falado, né? Mas hoje, somente hoje, mesmo com toda a vivência, com todo o curso que eu fiz, somente hoje, há pouco tempo que eu fui acessar esse material, essa experiência que eu vivi, de que realmente foi racismo. Então, muitas pessoas podem falar que é mimimi, mais uma, falar besteira aí, não sabe de nada. Mas, é assim, é complicado você falar de repente de uma queimadura que a queimadura do outro não está doendo, sendo que não está no seu corpo. Mas com isso, né, o foco desses vídeos são os meus amigos brancos, para falar um pouco das minhas experiências de pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei, né, que viveram, e conheço a índole dessas pessoas que passaram por essas situações. E, e aproveito com todo esse. Depois de contar essa experiência para você, que eu pergunto: e se fosse com você? O que você faria nesse caso? Vou deixar essa pergunta para você se fazer, ok? Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau!